Beleza, pessoal. Estamos gravando, então, a nossa aula, tá? No geral, era isso, assim, Eduarda? Essa dúvida que você tava lá da máquina travando? Ou tinha alguma dúvida de configuração do servidor web ou do DNS? Foi? Tinha alguma dúvida de configuração lá do... Não, eu tava olhando aquela live que o senhor fez. Uhum. Mas, assim, Eu tava tranquila nisso, é só o problema da a- máquina. Ah, tá. Entendi. Da instalação do servidor mesmo não ficou nada. Não, eu assisti aquela live lá que o senhor tava fazendo. Aham. Eu consegui entender bastante. Tá. Tem um tutorial também que eu fiz, tá? Assim, a live tem mais dados, ali a gente comenta um pouco mais e tal, mas se quiser uma coisa mais objetiva, tem um tutorial que tem o conteúdo daquela live lá, tá? Eu Uhum. postei lá no Google Sala de Aula, tá bom? O Luiz falou aqui, ó, professor, que ele não tava conseguindo instalar o servidor web. Tá. Aí. Você sabe dizer, assim, o que estava acontecendo, Luiz? Tá? Ó, eu instalei, mas em tal momento deu errado. Só para eu conseguir te ajudar, porque sem eu saber qual é o erro é um pouco mais complicado. Vamos fazer assim, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje sobre o servidor FTP. E aí eu estava pensando o seguinte, de estender o prazo aí de entrega dessa atividade do servidor web e do DNS, né? Até o final de semana. E eu vou colocar uma atividade que é o servidor FTP, tá? Que é o que eu vou mostrar na aula de hoje como um ponto extra. Então, quem ficou devendo alguma atividade lá da primeira parte, pode recuperar um pouquinho aí a nota, tá? Não é obrigatório fazer essa parte do FTP, mas como aprendizado é interessante, tá? O máximo que vocês puderem aprender é interessante, mas aí como alguns estão tendo essas dificuldades, eu acho que eu vou fazer dessa forma então, tá bom? Pessoal, eu não consegui fazer o tutorial do FTP, mas é bem simples. Depois que você faz a configuração lá do acesso remoto para configurar o NAT no Windows Server, depois que você instala e configura o DHCP, depois que você instala o servidor web, depois que você instala o DNS, você vai percebendo que é bem parecido, né? Então a gente vai adicionando lá os servidores no servidor, no sistema operacional, e depois entra na tela de configuração. Então não tem muito segredo, tá? E aí eu também vou aproveitar a aula de hoje aqui para mostrar a atividade que eu iria propor para vocês fazerem também num sistema real, num serviço real de hospedagem de um site. Tá bom? Mas não vou cobrar que vocês façam, não. Vou só mostrar para vocês verem que dá certo e que o que a gente está fazendo nesse ambiente simulado aí com máquina virtual realmente representa uma situação real. Tá? Boa noite, Matheus. Beleza, cara? Tá nos ouvindo bem aí? Boa noite, tudo certo aqui. Então tá bom, cara. Deixa eu ver, o Luiz mandou aqui as mensagens e eu não consegui nem começar. Foi na última aula para ver o senhor explicando e o senhor começa de lugar de onde eu sabia, como chegou lá. Então, professor, a primeira sua atividade não tinha computador. Eu queria ver com o senhor se eu poderia fazer. Então, vamos fazer assim, ó. Vocês me entreguem aí até esse final de semana, pessoal, a gente encerra a disciplina, tá? E aí, depois desse prazo, desse final de semana, não tem mais como eu ficar estendendo mais prazo. Tá bom? Até porque eu já dei os prazos, já estendi uma vez, duas, já para a terceira, né? E aí eu preciso encerrar a nota para me lançar no que é acadêmico, até para vocês não ficarem com atividades acumuladas, né? Então, semana que vem começa outro bloco, e aí, de repente, vocês vão estar começando um outro bloco e tem que fazer atividade que está devendo do bloco que terminou. Então, isso não é bom nem para vocês, tá? E aí, eu vou deixar essa atividade do FTP também como um pontinho extra,
Então, se alguém não fez alguma atividade lá da primeira etapa, pode fazer essa do FTP, que eu vou criar a atividade hoje lá no Google Sala de Aula e pode estar entregando. É uma continuidade, na verdade, do que a gente já vem fazendo, tá? O Luiz, Eduardo está falando, está saindo voz de robô. Será que é a conexão de internet, pessoal? Todo mundo está me ouvindo mal aí ou só a Eduarda? Só para mim saber, assim, porque se for todo mundo, aí... Aqui tá de boa. Tá, né? Tá. Enfim, eu vou tá gravando a live, daí se ficar muito ruim, Eduarda, aí depois você tenta assistir, tá bom? Só porque realmente eu não vou conseguir resolver isso agora, então... E às vezes nem você, né? Às vezes nem depende de você, então... Vamos seguindo, tá? Vamos lá então, pessoal. Na aula passada, a gente... Deixa eu fechar aqui. Na aula passada, a gente instalou o servidor web, né, o IIS. Vou só fechar esse aqui, para não ficar gerando muita confusão. Beleza. E aí, hoje a gente vai instalar um outro servidor, que é o FTP. Tá? O FTP é um protocolo, pessoal, bastante antigo já, não é um protocolo novo, mas ele continua em uso, né, para alguns serviços, tá? Então, ele foi projetado para transferência de arquivos, né? Na época em que o FTP foi criado, não existia essa internet que a gente conhece, tá? Não existia esse conceito aí de você baixar um monte de arquivos através dos sites. Então, os sites, eles tinham só a página mesmo, só texto e algumas poucas imagens. E aí, quando você queria baixar um arquivo, quando alguém queria, né, uma empresa ou uma instituição de ensino, queria disponibilizar um arquivo para download, ela criava, né, instalava um servidor FTP para as pessoas usarem um cliente FTP no seu computador para daí baixar os arquivos pelo FTP, tá? Depois o pessoal acabou incorporando essa funcionalidade de baixar arquivo no próprio HTTP, né? O próprio protocolo HTTP já permite, quando você acessa lá o site e baixa pelo navegador, você está baixando o arquivo pelo protocolo HTTP, tá? Mas, em alguns casos, né, pode ter algum serviço que use o FTP, tá bom? Então, o serviço aqui, FTP, a gente vai instalar aqui no servidor, no Windows Server, tá bom? Pessoal, só para a gente ver o que já está funcionando, né? Eu vou voltar aqui com a minha máquina virtual do usuário, só para a gente ver o que já está rodando, tá? Eu tenho aqui, então, a minha máquina do cliente não, do usuário final, né? Já está na rede interna. Ó, então ele já recebeu as configurações de DHCP do servidor, tá? Vou colocar aqui como rede corporativa. Então, só para a gente relembrar, não sei se eu estou sendo muito redundante, pessoal. Mas é só para a gente relembrar lá. Ó. Então, quem me deu esse endereço foi o servidor, né? O DHCP, que é 192.168.10.1, tá? A gente também já instalou nele um DNS, né? Então, o DNS primário é o próprio servidor da rede local, e colocamos lá no DHCP para ele também entregar para os usuários finais um DNS secundário, que é para acesso à rede externa, né? E aí nós já tínhamos criado um domínio. Então, se eu quiser
acessar o site aqui da minha rede local, ó, eu posso colocar o endereço, né, www.redes3sem.com. E aí eu estou acessando, então, a página que está hospedada no meu servidor da rede local, tá? Lembram que na aula passada, ó, na reunião passada, eu fiz isso aqui só para a gente ver, né, que o que eu modificava lá no HTML da página estava sendo modificado aqui na página que o usuário vai ver, tá bom? Eu não apaguei não, eu deixei aqui porque a gente não está preocupado com o conteúdo da página, é só ver que ele está funcionando. E também com o DNS rodando, né? Se eu quiser, por exemplo, testar no meu servidor, eu posso fazer assim, ó, ping www.redes3sem.com, né? Então, o ping, que é um programinha que já tem instalado no Windows, já vem por padrão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma consulta ao DNS para descobrir o IP, para daí enviar os pacotes ICMP. E não está dando certo? Ai, que engraçado. Deixa eu ver. Ping 192.68.10.1. Esse é o IP do servidor. Por que o ping não está? Não sei. Engraçado. Aqui funciona, né? Será que eu digitei alguma coisa errada? Ping. Não tá pingando, não. Enfim, vou considerar que está funcionando porque aqui ele acessou pelo DNS, tá? E aí a gente vai testar depois o FTP, eu vou testar também com o domínio que a gente criou, mas ele deveria funcionar, pessoal. Bom, só para a gente também ver, eu também estou acessando aqui, ó, a internet, tá? Sei lá, www.plc.ifmt.edu.br. Então, já estou começando desse ponto aqui, que é tudo que a gente já fez até então, né? Então, a minha internet está funcionando. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Ó, vamos relembrar lá as configurações. Agora eu estou aqui no Windows Server, tá bom? Então, o site ele fica armazenado, né, numa pasta no meu servidor, tá? Então, nós já instalamos aqui o IIS, que é o servidor web da Microsoft, e a gente já tinha criado um site, né? Então, quando eu instalo, na verdade, o IIS, ele já cria um site padrão para mim, ó, que é esse default website, tá? Então, esse default website, pessoal, é o quê? É um monte de arquivos, né? HTML, PHP, CSS, imagens, que ficam hospedadas no servidor. Se eu vier aqui, ó, em explorar, ele vai abrir para mim o caminho, né, da pasta que armazena o conteúdo da página. Então, o que eu estou vendo lá no meu cliente é essa página HTML aqui. E essa imagem está inserida, né? Essa imagem aqui está inserida no meio da página. Tá? Tem alguém mandando alguma coisa aqui? Ah, o Luiz está falando. Lembrei, tem um problema também. Minha máquina, o Windows Server, está em inglês. Ô, Luiz, tem um tutorial lá que eu mandei para vocês para baixar, e aí tem que selecionar o idioma. Tá? Lá na hora de fazer o download da ISO, você consegue selecionar o idioma do sistema operacional. Dá uma olhadinha lá. Tá bom? Bom, então, pessoal, se eu quiser alterar
o código, né? Eu venho aqui no servidor e faço assim, ó. Eu vou abrir ele aqui com o editor de texto. Eu não tenho nenhum editor bom aqui não, tá? Eu tô com o bloco de notas mesmo. Ó, o Ender tá chegando aí. Boa noite, Wenderly. Entrou. Ah, tá. Tá entrando aí. Boa noite, Wenderly. Beleza? Opa, boa noite. Beleza? Então, pessoal, veja. Uma das formas de eu editar esse site aqui é eu ter acesso ao servidor, né? Então, eu sou usuário ou administrador do servidor. E aí eu vou lá diretamente no código HTML e faço a modificação no código. Então, aqueles títulos ali que a gente colocou foram feitos dessa forma, né? Coloquei aqui a tag P de parágrafo e aqui coloquei o tamanho do cabeçalho, do título, né? H1, H2, H3. Só que, pessoal, isso não é muito viável de ser feito num ambiente um pouquinho mais realista. Por quê? Porque nem sempre o desenvolvedor da página vai ter acesso, ou ele deve ter acesso ao servidor, tá? Como um administrador do servidor. Por quê? Porque às vezes ele é só o desenvolvedor do site da empresa, ele não é administrador do sistema todo da empresa. Então, você não pode dar a senha, né, de administração do sistema para o desenvolvedor, a não ser que ele seja o dono da empresa, ou ele seja também responsável pela gerência do sistema todo. Tudo bem. Mas, em geral, não é assim que acontece. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, a gente vai conseguir editar esse HTML, tá? De fora, digamos assim, do meu servidor, tá? Usando o servidor FTP. E aí eu vou mostrar para vocês que isso é feito, né, em sistemas reais, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Então, primeira coisa, eu vou fazer assim, ó. Vou fechar essa janela aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, gerenciar, adicionar funções e recursos. Tá? Toda vez que eu for instalar algum serviço aí no Windows Server, pessoal, vai ser isso, gerenciar, adicionar funções e recursos. Tá? Então, por isso que eu nem fiz o tutorial, porque, assim, não tem muito segredo, não. Instalação baseada em funções e recurso. Vai ser aqui nesse servidor, né? Então, não tem muito o que mexer aqui, tá? E aí, pessoal, o serviço FTP, ele está no próprio servidor IIS, tá bom? Então, para a gente instalar ele, ó, ele não está nessa lista primária, ele está dentro do serviço web aqui, do servidor web. Quando a gente instala o servidor web, você já poderia ter colocado para instalar tudo que tem dentro dele, tá bom? Eu não coloquei só por questão didática, para a gente ver as coisas separadas. Mas, você já pode instalar tudo aqui. Na prática, né? Não tem problema não, tá bom? Então, eu vou marcar aqui o servidor FTP. Próximo. Aqui a gente não vai marcar nada, tá? Próximo. Vou marcar aqui, ó, reiniciar cada servidor de destino automaticamente, se necessário. Sim. E instalar. Aí vamos aguardar um pouquinho, né? Para que o sistema operacional instale aí o servidor FTP. Na verdade, não é um servidor FTP, é um serviço dentro do próprio servidor web, tá? E aí, assim, pessoal, é importante vocês irem vendo que programas diferentes, desenvolvidos por pessoas diferentes, às vezes têm configurações diferentes, mas o protocolo é o mesmo, tá bom? Então, por exemplo, o servidor web Apache, ele não tem essa funcionalidade de serviço FTP. Tá? Então, se você estiver rodando um servidor web no Debian, lá no ambiente Linux, você vai ter que instalar dois programas diferentes, né?
o Apache e algum servidor FTP. ProFTPD, por exemplo, o próprio FileZilla. No caso da Microsoft, ela implementou dentro do IIS o protocolo HTTP e o protocolo FTP. Então, esse programa aí, IIS, ele tem 2 servidores em um. Tá? Então, essas são as diferenças técnicas. Mas em termos de protocolo, que a gente nem está detalhando aqui, é a mesma coisa. Tá bom? Aí eu vou fazer assim, ó. Só para evitar problemas, eu vou reiniciar aqui o servidor, tá bom? Como é costume. Vou colocar aqui, ó, sistema operacional, reconfiguração, planejado. Rapidinho aí ele inicia pra gente. Vamos ver, talvez o DNS volte a funcionar corretamente, eu consiga pingar pelo domínio lá, né? E aí, pessoal, ó, como eu reiniciei o meu servidor, meu Windows Server, a parte de roteamento lá que faz o NAT, tá? Ela demora um pouquinho para começar. Então, é normal que se eu tentar acessar uma página aqui agora, tá? Durante alguns minutos aí, ó. Talvez ele não acesse de início, assim. Eu tenho que esperar um pouquinho, aí o sistema, ele tem um atraso na inicialização do roteamento. É normal, tá? Tem como você configurar isso para que ele inicialize imediatamente. Mas eu não alterei isso não, tá bom? Deixei aqui, a gente aguarda um pouco. Só para não ficar muito parado, eu vou desabilitar aqui a placa de rede. Vou habilitar novamente. Ó, a minha página local está funcionando, tá? Ó, tô atualizando aqui. Não tem problema que a internet não está funcionando, eu só estou mostrando isso para vocês, daqui a pouco eu testo de novo, mas a gente não vai precisar de... Olha lá, já tá funcionando. É só o tempo mesmo de inicializar todos os serviços aqui do servidor, tá bom? Por isso que uma reinicialização de servidor, né, depois que você vai instalando muita coisa, ela não pode ser feita toda hora, assim, porque demora um tempo para inicializar, enfim, na prática, né, isso é feito com planejamento e cautela, tá bom? Beleza. Depois que eu instalei, então, o serviço FTP, eu vou abrir aqui o próprio IIS, tá? É a mesma tela que a gente já tinha visto anteriormente, só que agora, tá? Eu tenho aqui, ó, o site, que é um site, página web. Eu vou vir aqui em sites, ó, e adicionar site FTP. Tá vendo? Agora ele criou esta opção aqui para mim. Tá? Nome do site FTP. Então eu vou colocar aqui, olha. O nome do site FTP vai ser, sei lá, redes
3, SAM. Bom? Aí, pessoal, qual que é o caminho físico aqui do meu site? Digamos assim, né? Não é um site web, não. Ou seja, quando os usuários logarem, qual é o diretório que eles vão enxergar? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o diretório como sendo o diretório da página web. Lembra lá daquele diretório www.root que a gente tem hospedando lá a página web? Tá? Lembra lá que tá, ó, em C2 pontos, inetpub e aqui www.root. Tá? Então eu vou... Os usuários, né, do serviço FTP, eles vão enxergar o que está nessa pasta, só o que está nessa pasta, eles não enxergam nada para fora. Então não tem acesso ao HD todo, não tem acesso ao sistema, é só aquele diretório. Tá bom? Ok. Endereço IP, vou colocar todos aqui, vou deixar. Porta 21, é a porta padrão FTP. Tá bom? Aí, pessoal, eu vou colocar aqui sem SSL, porque a gente não vai usar certificado digital. Tá bom? Se você estiver trabalhando na empresa que tenha certificado digital, você pode colocar aqui exigir SSL. Porque aí os dados que trafegam entre o cliente e o servidor trafegam de forma segura, criptografado, tá? Por uma chave pública que garante a segurança na internet. Tá? Mas no nosso caso eu vou colocar aqui sem SSL, tá? Porque a gente não tem aqui um certificado digital. Tá bom? Ok, avançar. Autenticação, eu vou colocar aqui o modo básico, tá bom? Pode ser feito também o modo anônimo, mas isso na prática não é muito realizado. Só quando você quer disponibilizar algum arquivo, algum conjunto de arquivos que não exige autenticação. Então, em geral, a gente vai deixar aqui o básico. Permitir acesso a... Eu vou colocar aqui todos os usuários, pessoal, tá? Permissões, ler e gravar. Tá bom? Então, todos os usuários vão ter acesso àquela pasta ali. Aí, obviamente, que na prática, isso aqui tem que ser um pouco mais detalhado, né? Então, eu posso criar grupos de usuário para acessar o diretório aqui pelo protocolo FTP. Mas, para simplificar, no nosso caso, eu vou colocar todos. Tá bom? Ok, concluir. Beleza, pessoal. Ó, então, eu tenho aqui, ó, se a gente ver, eu tenho aqui dois serviços rodando. Ó. O serviço web, que usa o protocolo HTTP, roda na porta 80. O serviço de transferência de arquivos roda, né, usa o protocolo FTP e roda na porta 21, tá? Então, veja que são portas diferentes, né? Tá bom? Bom, aqui eu já tenho, pessoal, o meu servidor FTP rodando. Então, como é que eu vou fazer um teste básico aqui, ó? Se eu vier aqui no meu próprio navegador, o navegador, pessoal, ele também é um cliente FTP, tá? Ele é um cliente web e também é um cliente FTP. Só que ele é um cliente FTP mais simples, ele não tem muitos recursos. Aí eu vou mostrar para vocês um outro cliente. Mas se eu fizer assim, ó, FTP, dois pontos, barra, barra, e aí eu vou colocar aqui, ó, localhost, tá? Como eu já especifiquei o protocolo FTP aqui na frente, eu não preciso colocar que a porta é 21, tá? Por quê? Porque automaticamente já é padrão isso, né? O FTP já usa a porta 21, mas se você quiser colocar a porta 21 também não tem problema. Tá? E aí, olha só agora, ele está exigindo a autenticação. Qual
quais são as credenciais aqui? Qual que é o nome de usuário e senha para acessar o servidor FTP? O servidor FTP normalmente trabalha com usuários da própria máquina, tá? Então, aqui eu vou colocar a minha senha de administrador, só para mim não ter que ficar criando outro usuário, enfim. Mas eu vou colocar aqui, porque eu só tenho um usuário aqui, administrador, tá? E vou colocar a minha senha de login. Tá bom? Ó? Então, eu estou vendo aqui, ó, pelo meu cliente, né, o conteúdo da página, da pasta, desculpa, que é a pasta que armazena os arquivos da página web. Só que como o navegador, ele é um cliente FTP muito simples, ele não permite que eu baixe esse quer dizer, eu até baixo, mas eu não consigo atualizar esse arquivo. Tá? E aí eu não quero ficar acessando o FTP do servidor. Eu falei para vocês que o desenvolvedor ele está em outro computador normalmente, né? Então, na verdade, eu fiz aqui só para teste, mas eu quero mesmo é isso aqui, ó. Eu quero vir aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui no computador do usuário final. FTP, tá? Vou tentar colocar o domínio aqui, ó, www.redes3sem.com. De novo, não precisa pôr a porta 21, porque já é a porta padrão. Então, como eu especifiquei que aqui é o protocolo FTP, o navegador já sabe disso. Olha lá, ele pede as credenciais, né, usuário e senha. Ok, eu vou salvar aqui a senha, tá, pessoal? Só para facilitar a minha aula aqui. Ah, então veja, ó. Eu não estou vendo, pessoal, o diretório todo. Eu não estou fazendo acesso remoto ao computador. Eu estou vendo somente os arquivos que estão lá naquele diretório da página web. Tá? E aí, qual que é a maneira mais interessante de eu acessar esses arquivos e se eu quiser alterar esses arquivos? Então, a maneira mais interessante é usar um cliente FTP. Deixa eu só ver aqui se meu ping voltou a funcionar, pessoal. Olha lá. Sei lá, é coisa do servidor DNS, tá? Aquela hora, não sei se não deu tempo dele inicializar, mas enfim. Só para vocês verem. Então, eu vou até apagar aqui, ó. Estava fazendo um teste hoje à tarde. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma pasta aqui. Vou colocar assim, ó. Site, redes, 3sem. Tá? E vou baixar esses arquivos aqui, ó. Salvar link como. Então, eu vou baixar a página web que está hospedada lá no meu servidor. E vou baixar também essa imagem. Beleza, ó. Então, eu tenho aqui a página web, mas é uma cópia, tá? Aqui eu não tenho ela. O que eu alterar aqui não altera lá no servidor, né? Mas como é que eu faria se eu quisesse editar essa página e alterar a página que está no servidor para que o site fosse modificado? Então, a gente faria assim, ó. Eu já instalei aqui, pessoal, um cliente FTP, que é o FileZilla. Tá bom? Como é que vocês baixam isso aqui, ó? Veja que eu instalei aqui na máquina virtual, tá bom? Como é que vocês podem baixar isso aqui? Assim, ó. Eu coloquei aqui, ó, download FileZilla Client. Tá? Procurei aqui no Google. No meu caso, como é 32 bits, cliquei aqui, ó, né, a página oficial é essa aqui, filezillaproject.org. Tem para 64 bits, tem para 32 bits. Download FileZilla Client.
e aí ele vai baixar o instalador para mim, tá? É um instalador, pessoal, pequeno aqui, ó, tem 13 mega, tá? Então não é grande não. Você consegue instalar ele na máquina virtual. Bom, se rodar as duas, né? Mas não é tão pesado não. Tá? Aí é só instalar, faz a instalação, avançar, avançar, avançar. Maravilha, ele vai gerar esse ícone aqui para mim, ó. Então, o que eu vou fazer? Se eu quisesse, agora eu estou criando um cenário onde eu sou o desenvolvedor do site. Eu tenho um computador para mim, por exemplo, meu notebook, alguma coisa assim, e eu não tenho acesso ao servidor, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, o desenvolvedor, ele altera aqui a página no conteúdo, no computador dele, e ele vai usar o cliente FTP para mandar essa página lá para o servidor e atualizar o conteúdo do servidor. Tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu abrir o cliente aqui. Então, essa é a interface, pessoal, de um cliente FTP. Tem outros, tá? Eu coloquei aqui o FileZilla porque ele é bem fácil de instalar, bem fácil de usar também, e é mais para vocês verem o fluxo como um todo. Então, aqui em cima, ó, minha tela está um pouco pequena, mas aqui em cima a gente vai ver a comunicação entre o servidor e o cliente FTP, tá? Vocês estão vendo que aqui embaixo está dividido no meio, ó. Então, do lado esquerdo eu tenho aqui as pastas do meu computador, tanto é que ele está aqui, ó, endereço local, tá? Aí, então, aqui eu estou vendo o conteúdo desse diretório aqui, ó, C2 pontos, usuários Bernardo. Do lado direito, eu tenho aqui o conteúdo do servidor. Então, não está aparecendo nada porque eu não estou conectado no servidor. Então, eu vou colocar aqui, ó, www.redes3sem.com. Nome do usuário. Novamente, pessoal, eu estou colocando aqui o administrador para não ter que criar outro usuário, mas na prática eu terei que ter um outro usuário que não é administrador, tá? E aí eu vou colocar a senha aqui que eu já tenho para esse usuário administrador. Não precisa pôr a porta. Você só põe a porta aqui, ó, se você trocar a porta, mas ninguém troca a porta 21 não, deixa lá, tá? Conexão rápida. Falhou. Cara, DNS tá dando problema, hein? Tentativa de conexão falhou. Ele está tentando, ó, a resolver o endereço. Está tentando consultar o DNS para resolver o endereço aqui. Cara, esse DNS está me prejudicando aí, né? www.redes3sem.com. Olha lá, aqui funciona, tá vendo? Aqui também funciona. Aqui também funciona. Só aqui que não. Não sei por quê. Aí, agora deu certo, ó. Aí ele está me informando, esse servidor não suporta FTP sobre o TLS, beleza. Ok, pessoal. Então, estou conectado no servidor, tá? O que ele está me mostrando aqui, ó? Na pasta que eu vejo, que eu não sei onde é no servidor lá no Windows Server, né? Digamos assim que eu não saiba, tá? Eu só vejo aquela pasta lá que tem o conteúdo da página web. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a página que eu faço aqui no meu computador e atualizar aqui. Ele já vai mandar esses arquivos para o servidor. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Bom, aí eu vou localizar aqui, ó. Então, esse aqui são os arquivos locais, aqui são os arquivos remotos, né? Aí, obviamente, que eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui como desenvolvedor, vou alterar aqui o meu conteúdo. No caso, eu vou alterar aqui a minha imagem, pessoal.
Estou fazendo alterações fáceis aqui para a gente não perder tempo com a edição. Por exemplo, vou colocar aqui sei lá, uma cor vermelha. Só para a gente ver aqui que deu certo. Tá? Imagina que eu sou o estilista aí da página, eu falei, não, agora eu resolvi pintar essa página aqui de vermelho. Lembrando que eu estou no arquivo local. Tá? Estou salvando o arquivo local. O arquivo lá do meu servidor continua o mesmo, né? Então, ó, se eu vim aqui, olha lá, tá do mesmo jeito. Tá? Estou enfatizando isso, gente, para a gente perceber o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou alterando a minha página localmente, agora eu vou atualizar ela. Como que eu vou fazer isso? Ó, então, eu vou só abrir aqui a página de novo, ó, desktop, página não, a pasta, tá bom? E aí eu vou só fazer assim, ó, vou arrastar para cá. Aí ele está avisando aqui para mim, olha, o arquivo já existe lá no destino, no servidor FTP. Tá? O arquivo que você quer enviar é esse aqui, e o arquivo que está lá é esse aqui. Ele mostra aqui o tamanho, mostra aqui a data de modificação. O que você quer fazer? Ah, eu quero substituir mesmo. Tá? Então, ok. Beleza. Agora ele atualizou o arquivo daqui para cá. Agora sim, eu consegui alterar o conteúdo da página web usando o computador do cliente. Tá? Vamos testar, pessoal? Então, ó, se o meu DNS resolver funcionar, né? Eu vou dar um Shift F5 aqui, pessoal. Deixa eu ver, para ele recarregar totalmente. Cara, tá difícil, hein? Aí, ó. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque o navegador ele está configurado assim. Se você acessar um site e atualizar a página dali poucos minutos, ele não vai baixar a página inteira de novo, porque é muito provável que a página não tenha sido modificada. Então, para você garantir que o navegador vai realmente fazer, né, a conexão com o servidor web, enviar os comandos HTTP e baixar a página inteira de novo, você tem que apertar Shift F5, tá? Tem que segurar o Shift e dar F5 ali para ele atualizar realmente. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Olha, que eu modifiquei a página sem estar lá no servidor. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Eu fiz aqui ó, uma modificação na imagem da página. Eu consegui, obviamente, que eu tenho que ter as credenciais, né? Tá? Nesse caso aqui, eu estou usando a conta do administrador. Mas eu consigo, então, atualizar arquivos que estão no servidor sem estar logado lá no servidor. Tá? E sem fazer acesso remoto. O acesso remoto ele não é feito para você ficar atualizando o site, por exemplo. O acesso remoto é utilizado quando você vai dar manutenção no servidor, e não num serviço ali específico, né? Então, eu nem estou configurando o servidor, estou só mexendo na página web. Vamos fazer mais uma alteração aqui para a gente ver, ó. Por exemplo, agora eu vou testar vou alterar o código HTML aqui da página. Abrir com bloco de notas. Sei lá, vou colocar alguma outra coisa aqui, ó. P, e aqui o barra P, e sei lá, página web atualizada.
Data 7/10/2020. Horário 20h58, no meu caso aqui. Tá? Então, estou salvando aqui, ó. Salvei meu arquivo HTML. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou atualizar aqui o arquivo HTML que eu... ele desconectou do servidor. Deixa eu ver aqui. Cara, o DNS do Windows tá dando BO aí, viu? Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou trocar aqui o IP, o domínio pelo IP, para não ficar tendo muito problema, tá? Ok. Então, estou conectado lá. Então, eu quero atualizar agora o meu arquivo HTML. Então, eu venho aqui, substituir, ok, mandei o arquivo lá para o servidor. Agora, eu venho aqui e vou ver se a minha página foi atualizada. Vou dar um Shift F5. Olha lá. Tem a informação que eu coloquei ali. Tá? Então, é assim que normalmente, pessoal, o desenvolvimento remoto acontece. Não é só via FTP, tá? Dá para fazer isso usando o gerenciador de repositório, como o GitHub. Dá para fazer isso através até de uma página HTTP de administração do servidor. Mas também existe o FTP para fazer isso, tá? Então, é importante que vocês conheçam, saibam que existe, né? E façam aí a configuração, tá? Pessoal, estão conseguindo entender aí o que eu tô colocando, pessoal? Tá claro aí o que eu tô fazendo aqui na minha rede local? Sim, tô entendendo, tudo certo. Beleza, Matheus. Obrigado. Isso, Luiz. Uhum. Vai ser melhor na prática, exatamente. Então, vocês têm que, né, instalar, tentar configurar para entender bem, tá bom? Mas assim, pessoal, mais importante do que só entender onde é que clica, né, como é que faz a coisa rodar, é entender o que está acontecendo. Por quê? Porque esse conceito de serviço web, de FTP, né, o que a gente já viu lá, o DHCP, o NAT, ele é universal, ele não é do Windows ou do Linux, ele é para todos. Então, quando você entende isso de uma maneira geral, você consegue adaptar esse conhecimento para outros sistemas, tá? Então, eu poderia fazer isso também lá no Debian. A gente só não fez a parte do Debian o FTP, né? Mas tem também, você pode instalar um servidor FTP no Debian, fazer essa configuração lá, geralmente é um arquivinho de texto, é mais chatinho de fazer, mas é a mesma coisa, né? E aí é importante não confundir, pessoal. Aqui, ó, no meu cliente FTP, eu não estou fazendo acesso remoto. Eu apenas enxergo um diretório, ou dois, ou três, né? Dependendo da configuração, que foi configurado previamente, tá? Então, aqui no meu servidor, eu é que configurei, né? Eu é que configurei aqui o diretório, tá? Deixa eu ver aqui, explorar. Olha lá, ele vai abrir o diretório também do FTP. Então, na verdade, o usuário lá, FTP, ele não sabe onde está essa pasta, tá? Ele não sabe que está em C2 pontos, e netpub www root. Ele só sabe o seguinte, olha, opa, não é aqui não. Ele só sabe o seguinte, ele conecta, ele tem acesso a um diretório, que ele não sabe qual é, mas ele mexe nesse diretório, ele só mexe aqui dentro, tá? Aqui dentro ele pode criar pasta, ele pode enviar arquivo, fora daqui o FTP não faz nada, tá? Então tem
esse encapsulamento, digamos assim, tá bom? Pessoal, para a gente finalizar aí o conteúdo que eu queria passar para vocês, como eu tinha dito, tem um site aí de hospedagem chamado www.000 webhost, tá bom? Esse é um site aqui que tem uma hospedagem gratuita, né? E obviamente que tem também uma paga. Se você quiser realmente colocar algo profissional para rodar, você vai ter que pagar. Mas ele tem uma parte gratuita que dá para a gente utilizar como ferramenta de aprendizagem. Tá? Eu achei muito, muito legal aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou mostrar de maneira um pouco mais adiantada. Mas o que eu fiz? Eu acessei aqui esse site, ó, tá? www.000webhost.com, tá? Aí eu cliquei aqui em logar, né? Tá bom? E aí ele vai pedir as credenciais para mim, eu já coloquei as minhas credenciais, e ele vai abrir essa página aqui, ó. Essa página inicial. Veja que eu já estou logado na minha conta, tá? Quando eu não estou logado, aí eu posso... Deixa eu fechar aqui. Tinha aberto para a gente testar, mas deixa eu fazer do zero aqui, ó. Olha lá. Então, quando eu clicar aqui em entrar ou logar, né? Aí, se eu não tiver cadastrado ainda, aqui, ó, não é um membro ainda, então cadastre-se. Tá bom? Como eu já estou cadastrado, então eu vou logar aqui. É gratuito, você só tem que confirmar o cadastro no seu e-mail. Aí ele vai cair nessa página, como eu havia dito para vocês. Tá bom? Aí ele vai ficar oferecendo um monte de oferta aqui, né? Por preço barato, hospedagem, não sei o que, não sei o que. Eu não estou ignorando tudo. Tá bom? Pessoal, aí olha só. Obviamente que como é um serviço gratuito, né? Eu não vou poder ter um domínio do jeito que eu quero. www.bernardo.com.br, tá? Então ele vai criar um domínio para mim dentro do domínio dele. Tá? É para forçar também você a pagar, né? Porque de graça não tem como o cara ficar criando domínio para você, sendo que custa dinheiro para deixar o servidor DNS ligado, para pagar até a hospedagem, tá? Então eles não vão também ficar dando isso de bandeja assim, né? Eles pagam para ter esse domínio aqui. E obviamente que qualquer coisa aqui dentro eles vão cobrar, tá? Mas eles criaram aqui para mim, ó, um host, né? Dentro do domínio deles. Tá? Então, ó, aqui, ó, eu tenho uma página bem simples que a gente vai modificar. Tem um HTMLzinho bem simples que eu peguei na internet e a gente vai modificar isso aqui. Só que veja, pessoal, eu não estou no servidor. Isso aqui não está hospedado no meu computador. Isso aqui está hospedado em algum computador pelo mundo. Eu nem sei que país que está hospedado isso. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou alterar? Agora eu quero alterar o código da minha página. Eu não quero essa mensagem aqui, digamos assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu fiz agora na máquina virtual. Tá? Eu vou usar FTP. Então, aqui, ó, eu vou vir em gerenciador de sites. Aí ele vai abrir aqui um painel, pessoal, tá? De gerenciamento do meu servidor. Tá? Aqui, ó, configurações do site. Eu vou vir aqui em geral. Olha só o que ele mostra aqui para mim, pessoal. Ele mostra aqui, ó, o nome do meu site, tá? Que é o que eu acabei de abrir aqui nessa aba. E eu tenho aqui, ó,
o domínio, né, o nome do meu servidor FTP. files.000webhost.com. A porta é a porta 21, porque é FTP. O nome do meu usuário é Biesek. E a senha é a senha que eu já havia cadastrado, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui no meu cliente FileZilla, agora eu estou na minha máquina real, tá, pessoal? FileZilla tem para Linux, tem para Windows. E aí eu vou colocar aqui, ó, deixa eu encerrar aqui a conexão, deixa eu limpar aqui, só para vocês verem, ó. Eu vou colocar aqui o nome do meu servidor, o meu usuário, a minha senha, a porta é a 21 mesmo, tá? E vou mandar conectar. Aí, estou conectado. Aqui no lado esquerdo eu estou vendo os arquivos no meu computador. Aqui do lado direito eu estou vendo os arquivos no servidor remoto. Tá? Então, olha, o site está hospedado numa pasta chamada public HTML. Tá? Então, dentro da pasta public HTML tem um arquivo chamado index.html. Tá bom? E aí, diferente lá do IIS, né? Tem que ter uma pasta aqui dentro, tá? Então, o servidor web está configurado para procurar o index, não no diretório raiz, mas dentro dessa pasta public HTML. Tá bom? Então, assim, é aquilo que eu estava dizendo. Cada servidor pode ter uma configuração diferente. No caso aí desse web host, ele trabalha com uma pasta. Então, você não vai pôr o index dentro do raiz, você vai ter que pôr dentro dessa pasta public HTML. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer assim. Eu vou navegar aqui no meu computador. Cadê a minha área de trabalho? Aqui, ó, área de trabalho. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma pasta aqui. Site 000 web host. Tá? Só para teste, pessoal. E aí eu vou baixar esse código aqui. Eu nem precisaria baixar não, tá? Eu vou baixar só para vocês verem funcionando mesmo. Mas eu nem precisaria. Cadê? Acho que ele não está atualizando aqui para mim. Oh, mas cadê? Aqui, ó. Beleza, ó. Vou puxar o arquivo para cá. E aí ele baixou o arquivo index.html. Tá aqui, ó. Tá? Só para vocês verem aqui, ó. Tá aqui o arquivo index.html. Eu vou abrir aqui com o editor de texto. E aí é esse arquivo ali. Tá? Então eu vou colocar aqui uma página diferente, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Serviços de rede TCP/IP. E aí vou colocar aula dia 7/10/2020.
H1. Ninguém faz uma página assim no dedão, não, tá, pessoal? Tem ferramenta para fazer isso. Mas eu estou mostrando porque vocês são da área de rede, então vocês têm que entender o processo que é feito, né? Assim, qual é o resultado que se obtém, como é que as coisas estão funcionando por debaixo da telinha, tá? Mas, obviamente, que vocês forem virar desenvolvedores web, vocês não vão fazer igual eu estou fazendo aqui, não. Testando a página web. Só para a gente ver aqui, funcionou. Então, esse arquivo HTML está no meu computador, né? Então, eu salvei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse arquivo, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho que atualizar aqui novamente. Atualizar, beleza. E aí eu vou mandar esse aqui lá para o meu servidor. Olha lá, já tem o arquivo. Um arquivo não pode ser transferido? Será que transferiu? Deixa eu ver aqui. Acho que foi, porque o tamanho está o mesmo, tá vendo? Ó? 213 bytes, 213 bytes. E aí agora eu vou ver se a minha página foi atualizada. Demora um pouquinho mais, porque agora ele está trafegando aí pela internet mesmo, né? Não era para demorar tanto, mas enfim. Aí, ó, pronto. Tá? Ó, aula, dia 7/10/2020. Quem tiver com acesso a um computador aí, pode tentar acessar pelo navegador ou pelo próprio celular. Vocês podem tentar acessar esse endereço aí, ó. biesec, biesec.000webhost.app.com. Tá? Isso aqui é um domínio que está disponível pelo mundo, pessoal. Tá na internet. Se eu quiser descobrir o IP desse site, o que eu faço aqui? Eu dou um ping, né? Ping. Por quê? Porque o ping vai consultar o DNS. Ó, possivelmente o servidor está configurado para não responder ping, tá? Mas, ó, eu consigo descobrir o endereço IP do site. E aí, pelo endereço IP, dá para a gente saber de onde que ele é. Eu já estou vendo aqui, ó, US, que é United States, East, que é leste, eu nunca lembro, leste. Então, é a parte leste dos Estados Unidos, tá? Alguma região leste ali da parte dos Estados Unidos, talvez, né? Só estou vendo pelo nome aqui, tá? Então, esse servidor nem está no Brasil. Possivelmente nem está no Brasil. Tá bom? Ah, vamos colocar uma imagem aqui? Vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Imagens, redes de computadores. Sei lá, vou pegar uma imagem aqui, ó. Vou salvar essa imagem. Vou colocar aqui, ó. Então, beleza, ó. Baixei aqui a imagem no meu computador local. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir aqui dentro do meu código HTML, ó, image href. Eu vou fechar aqui. E aí vou colocar o nome da minha imagem, né? Copiou, colou.
Ok. Aí, pessoal, eu posso testar aqui a minha página localmente, tá? Eu vou abrir aqui, ó, com o meu Firefox para ver como é que está aparecendo, ó. Então, localmente, a imagem não apareceu, não. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Ah, não, o href não é do image, não. HTML img tag. SRC, gente, desculpa, ó. SRC, que é de source. href é de link. Tá? Então, veja, antes de eu fazer o upload da minha página, eu testo no meu computador, né? Ah, agora deu certo, ó. Tá? Beleza, funcionou. Vamos lá, então. Então, vou vir aqui, ó. Atualizar. Então, agora vou atualizar os dois arquivos, né? Por quê? Porque eu mexi no código HTML e mexi na minha imagem, né? Eu tenho um novo arquivo. Então, vou selecionar. Enviar para cá. Eu vou colocar aqui, utilizar sempre esta ação, tá? Para não ter que ficar toda hora dando OK aqui. Ok, todas as transferências acabaram, um arquivo não pôde ser transferido. Eu não sei por que ele está dando isso, mas deu certo, ó, o tamanho é o mesmo. 264, 264, 39, 39. Então, agora eu vou testar lá na minha página. Aqui, ó. Dou um Shift F5. Prontinho. Meu site está no ar. Tá bom? Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Só aproveitando aqui o gancho também, ó. Obviamente que eu tenho também, se eu quiser desenvolver o meu site, ó, eu posso vir, cadê? Configurações do site. Geral. Não é aqui não. Home. Ferramentas. Gerenciador de arquivos. Não é esse aqui não. Painel, aqui, ó. Tá? Então, obviamente, quando você paga, né, por uma hospedagem, você pode instalar, por exemplo, o WordPress, tá? E aí ele vai instalar nos diretórios lá do seu servidor um site pronto e você só vai alterando o conteúdo do site. Então tem essas ferramentas, aquelas plataformas lá, tipo Wix.com, WordPress, Drupal, tem várias ferramentas web que são sites já prontos, tá? Que você só altera depois o conteúdo. Você pode alterar um pouco do layout, né? Para você não precisar mexer com o código. Tá bom? Eu estou mostrando aqui o grosso, digamos assim, né? Então, eu consigo também gerenciar o meu site por aqui, ó. Upload de arquivos. E aí eu vejo por aqui também, né? O conteúdo da minha página, ó. Pasta aqui, ó, public HTML. Tá vendo? Ó, eu tô vendo exatamente a mesma coisa que eu vejo pelo meu cliente FTP aqui, ó. Tá? Só que aqui é um pouco mais lento, né? Então, na prática, você pode usar um cliente FTP para você não ter que ficar logando aqui, demora para você fazer um pouco mais, trabalhar um pouco melhor na página, enfim. Certo, pessoal? Eu sei que eu apresentei várias coisas aqui rápido, mas é porque a aula vai ser gravada, então vocês podem acessar novamente, né? E também eu já espero que vocês já estejam amadurecidos, né, em relação a essas
funcionalidades do servidor web, DNS, enfim, né? Então, eu quis aqui mostrar para vocês que o que nós estamos fazendo aí na máquina virtual é uma representação, tá, de um ambiente real, pessoal. Então, o que eu acabei de fazer aqui é o que dá para fazer no ambiente real, com um servidor real, hospedando uma página, por exemplo, remota, que não está no seu computador. Tá bom? Então, é importante que vocês visualizem isso, para que vocês não achem que o que a gente está fazendo ali só funciona na máquina virtual, tá? Não é isso. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Tudo certo aqui. Tudo certo? Então tá bom. Pessoal, no mais é isso, então. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou, né, só para informar novamente todo mundo. Vou prorrogar aí a entrega, né, da atividade do servidor web do DNS até domingo, tá? Que é o último prazo. Realmente, depois de domingo não tem como mais estender. E vou colocar essa atividade do servidor FTP, tá? Não aqui no web host, não. Só o que eu fiz aqui na máquina virtual, tá? Instalar o servidor FTP, configurar aqui o site, né? E fazer o acesso à página, né? Pelo computador do cliente, tá? Sem acessar remotamente o servidor ali. Tá bom? Sem logar no servidor, né? Você vai logar, mas só tendo acesso à pasta do site, tá bom? Eu vou deixar isso como ponto extra, tá? Então, quem quiser fazer para recuperar alguma nota de alguma atividade que ficou devendo lá na primeira parte do regime de exercícios domiciliares, pode fazer essa atividade aí do FTP, tá bom? Ou mesmo quem não fez alguma atividade aí que estava faltando, pode entregar isso aí também como ponto extra. Até domingo também, pessoal. Então vai ficar essas duas atividades para domingo, tá? Porque aí durante a semana que vem eu vou olhar as atividades que vocês fizeram e fechar as notas. Se alguém ficou de prova final, pessoal, a gente ainda vai conversar, ainda vou conversar com os professores, a gente talvez vai ter que fazer uma reunião do colegiado do curso, para a gente pensar como é que vai ser essas provas finais, se vão ser atividades práticas, se a gente vai fazer algum tipo de, por exemplo, avaliação oral, né? A gente ainda não fechou essa questão, tá? Então eu peço que vocês aguardem, mas assim, se por um acaso alguém não atingir a média nesse momento, ainda haverá as provas finais, tá bom? Vocês ainda vão ter as provas finais para tentar recuperar a nota que está devendo. Mas assim, gente, tentem não ficar de prova final, né? Nesse momento aí de pandemia, de isolamento, estudar para a prova final é mais difícil. Então, aproveitem as chances aí que a gente está oferecendo para vocês não ficarem de prova final, tá bom? As provas finais, pessoal, vão ser todas numa semana só e só depois que terminar todas as disciplinas. Então, as disciplinas ainda vão até final de outubro, tá? Vocês ainda têm essa semana, né, e depois ainda mais 2 semanas de atividade. Então, a semana de prova final vai do dia 26 até o dia 30. Tá? É só depois que terminar todas as disciplinas é que vão ser feitas as provas finais. Tá bom? Pessoal, tem alguma dúvida? Se não tiver, a gente pode encerrar aqui. Mas se tiver, vamos lá. Eu acho que não, hein? Tudo certo. Tá. Beleza. Pessoal, eu vou só fazer o seguinte. A Eduarda também estava com uma dificuldade lá de rodar mais de uma máquina virtual. Eu vou só rodar aqui o Tiny Linux, tá? Para
para vocês verem aqui que funciona. Eu já coloquei, obviamente, a rede, ó, dispositivos, rede, eu coloquei na rede interna, tá? A interface dela que está na rede interna. Ó, aí eu vou rodar aqui a interface gráfica, mais Wi-Fi, mais esse firmware, que eu não sei exatamente o que que é, mas tudo bem. Beleza, olha, já carregou o sistema para mim. Deixa eu puxar aqui para baixo. Network. Ó. E aí ele carrega essa interfacezinha aqui. E aí eu vou fazer assim, ó, ETH0, que é a minha interface de rede, eu vou colocar aqui, ó, usar o broadcast DHCP? Sim. Então eu vou aplicar, e aí ele já conversou com o DHCP que está no meu servidor. Desculpa aí, pessoal. Aí eu vou abrir aqui o terminal, ó. E vou testar, ó. ifconfig. Olha lá. Ele recebeu aqui o endereço, ó, do DHCP, né? Eu tinha configurado para começar no 15, que foi para o Windows 7, e agora ele recebeu o 16. Tá? Então esse aqui é um teste que eu faço para ver se o DHCP está rodando. Ah, quero saber se o DNS está rodando. Então eu posso fazer assim, ó, ping www.redes3sem.com. Olha lá, tá pingando. Estão vendo aí, gente, ó? No Linux ele não para de pingar, tá? Eu tenho que dar um Ctrl C para ele parar. Mas veja, ó. Então o programinho ping, ó, ele resolveu, né? A gente fala resolver. Ele consultou no DNS o nome, recebeu o endereço IP e está agora pingando no endereço IP. Então o DNS está funcionando também, tá? Ah, quero saber se a internet está funcionando. Então vou fazer assim, ó. Deixa eu limpar aqui a tela. wget www.plc. Vou colocar outra coisa aqui, tá, gente? terra.com.br. Para não achar que tem que ser sempre o PLC, né? Tá? Então ele vai tentar fazer uma conexão TCP, ó, ele já resolveu. Então ele está tentando fazer uma conexão nesse endereço IP aqui, na porta 80. Será que meu servidor não está rodando? Tá rodando, né? Deixa eu ver aqui, www.terra.com.br. Acho que está funcionando sim, gente. Parece que tá. Talvez a minha internet está um pouquinho lenta. Nossa. Enfim. Então, tá funcionando aqui a internet. Então, vamos ver aqui. Opa. Ah, não sei por quê. Não sei se é o Windows Server, não sei se eu estou com pouca memória no Windows Server, então talvez ele está perdendo alguns pacotes. Mas tá vendo, ó, ele baixou aqui o index HTML do Terra. Então quer dizer que ele conversou com o servidor, tá? Enfim, então são esses testes aí que dá para a gente fazer,
tá bom? Usando um sistema operacional bem mais leve, né? Deixa eu ver aqui se tem... Não vai ter isso aqui, não. Serviços, DHCP, TFTPD. Mas aqui acho que é para instalar o FTPD no computador. Beleza, pessoal. Então é isso. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? A gente sabe que não está sendo fácil, mas a gente precisa continuar, né? Não tem como a gente parar e esperar tudo voltar ao normal, porque a gente não tem prazo para isso acontecer. Então, eu entendo que é melhor a gente continuar dessa forma, do que a gente ficar parado e vocês ficarem muito afastados da instituição, do estudo, depois para voltar é pior ainda, tá? Então, agradeço aí a participação de vocês na disciplina, e aí a gente se encontra aí, né, em aula, em disciplina, no semestre que vem, mas obviamente que a gente vai estar se falando, porque eu estou na coordenação do curso, então a gente vai manter contato, tá? Mas com o professor, possivelmente a gente se encontra no semestre que vem, então. Beleza, pessoal? Obrigado aí, boa noite. Eu vou terminar a gravação da aula aqui. E acho que é isso. Beleza, então, boa noite.